A primeira vez que percebi que havia algo muito errado na minha casa foi quando cheguei do trabalho exausta, depois de mais de 12 horas em pé, e encontrei minha mãe, Joana, sentada no sofá com os pés sobre a mesinha de centro, bebendo o refrigerante que eu mesma havia comprado. A televisão ligada em alto volume, a louça da noite anterior ainda na pia, e nenhuma comida no fogão. Meu pai, Romildo, estava na área dos fundos, jogando dominó com os vizinhos e rindo como se não houvesse contas vencidas empilhadas na gaveta da cozinha, todas pagas por mim. Não era um caso de necessidade. Os dois estavam perfeitamente saudáveis, capazes de trabalhar, mas decidiram que a vida era mais fácil quando alguém carregava tudo nas costas. No caso, essa pessoa era eu. Depois que completei 18 anos, Romildo me chamou para uma conversa de gente grande, como ele disse. Me lembro até hoje das palavras dele. Agora que você é maior de idade, tá na hora de contribuir, né, filha? A gente vai cobrar aluguel do seu quarto. E como você já trabalha, pode cuidar das contas da casa também. Luz, água, mercado, essas coisinhas. Eu quis questionar, mas não consegui. Eu não tinha para onde ir. Nenhum parente próximo, nenhum amigo que pudesse me receber. Meus pais sabiam disso, e usaram como moeda de troca. Me prenderam ali com uma coleira invisível, feita de culpa e obrigação. Nos primeiros meses, tentei ver aquilo como um sacrifício temporário. Juntei centavo por centavo, sonhando com o dia em que teria meu próprio canto. Mas sempre acontecia alguma coisa. Uma emergência inventada, um suposto problema na casa que exigia conserto. E claro, o dinheiro sempre vinha de mim. Passaram-se 3 anos. 3 anos em que eu virei mãe dos meus próprios pais. Trabalhava como auxiliar de enfermagem durante o dia e fazia plantões noturnos em uma clínica nos fins de semana. Meu corpo vivia cansado, mas a alma, essa estava muito mais esgotada. Meus amigos da clínica, alguns bem mais velhos, diziam que eu precisava sair daquela situação. Isso é abuso emocional. Uma colega me disse certa vez. Você está sendo explorada. Insistia outra. E eu sabia. Sabia demais. Mas não é fácil sair quando tudo o que você tem é o que você mesma sustenta, e ainda assim não é suficiente para construir algo só seu. O que eu não sabia, naquela época, era que Romildo e Joana já estavam armando o próximo golpe. E quando ele veio, não foi apenas cruel, foi humilhante. Algo que me fez, pela primeira vez em anos, parar de sentir medo. Aquilo me deu ódio. Mas não o tipo que consome, o tipo que constrói. Naquela noite, depois da discussão, eu não chorei. Não gritei. Apenas comecei a fazer planos. E no fundo do meu coração, eu sabia. A hora deles iria chegar. Não demorou muito para o estupim acontecer. Era uma segunda-feira qualquer. Eu tinha trabalhado a noite toda e cheguei em casa pouco antes das 8 da manhã, exausta, com dor nas costas e as pernas latejando. Tudo o que eu queria era tomar um banho quente e me jogar na cama. Mas, assim que entrei, dei de cara com Romildo me esperando na cozinha, braços cruzados, expressão amarga. Precisamos conversar, ele disse, sem sequer me dar bom dia. Joana apareceu logo atrás, com aquela cara de quem tinha acabado de sair da cama, cabelo desgrenhado, camisa manchada de café. Nem me esperaram colocar a bolsa no chão. A gente decidiu fazer umas mudanças na casa. Minha mãe começou. Esse quarto aí, não tá rendendo como podia. Eu franzi o senho. Como assim? Vamos usar ele para outra coisa. Romildo respondeu. Tô pensando em montar uma oficina de conserto lá. Já até falei com o Márcio da esquina. Ele vai me emprestar umas ferramentas. E onde eu vou dormir? Perguntei, incrédula. Joana deu de ombros, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O banheiro dos fundos tá vazio. Se quiser continuar aqui, pode ficar lá. Mas vai continuar pagando tudo, claro. Nada de moleza. Eu ri. Um riso amargo, seco. Não consegui conter. Vocês querem mesmo que eu durma no banheiro? Depois de tudo o que eu faço. Romildo se aproximou, colocando o dedo na minha cara. Tá reclamando do quê? Se quiser continuar sob esse teto, vai ter que aceitar. Ou cai fora. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim quebrou. Ou talvez tenha finalmente se libertado. Eu olhei nos olhos dos dois e não senti tristeza. Senti uma estranha calma. Como se finalmente tivesse acordado de um pesadelo. Tudo bem, respondi. Prefiro ir embora. Joana arregalou os olhos. Você tá brincando? Não tô. Vou sair hoje mesmo. E não se preocupem, deixo a chave na mesa. Eles riram. De verdade. Achavam que era blefe. Que eu ia recuar, como sempre. Mas naquela noite, eu executei meu plano.
Um plano que já estava guardado na minha mente fazia meses, talvez anos. Porque apesar de todas as injustiças, eu nunca fui burra. Apenas paciente. E cansada. Mas não mais. Comecei empacotando minhas roupas. Mas não parei por aí. Peguei documentos, cartões, o notebook antigo do meu pai que ele me fez configurar uma vez e onde eu, por descuido dele, tive acesso a muita coisa. Contas bancárias, dívidas escondidas, a papelada do financiamento da casa. Que, ao contrário do que sempre disseram, ainda estava no nome da minha falecida avó. E mais, descobri que meu pai devia mais de R$ 12.000 em empréstimos pendentes. O nome da minha mãe também estava sujo, e sem meu dinheiro, eles mal conseguiriam pagar a luz no próximo mês. Mas o que eu realmente precisava era daquilo que Romildo me obrigou a assinar quando fiz 18 anos, um contrato improvisado que dizia que eu alugava o quarto por tempo indeterminado. Eles acharam que era um jeito de se proteger legalmente. Mas eu sabia que era apenas papel sem valor jurídico, ainda mais com as cláusulas absurdas que ele mesmo rabiscou. E foi esse documento que me deu a chave do que eu faria a seguir. Eu não ia apenas sair. Eu ia garantir que eles sentissem cada centavo da minha ausência. Na manhã seguinte, Romildo gritou. E eu, do outro lado da rua, sorri ao ouvir. Mas ainda não era o fim. Ainda havia mais por vir. Naquela manhã, enquanto eu observava da calçada oposta, com minha mochila nas costas e as mãos firmes segurando meu celular, ouvi os primeiros gritos de Romildo. Um urro de raiva misturado com desespero. O que você fez, Eduarda? Ele gritou da porta, o rosto vermelho, os cabelos desgrenhados. Atrás dele, Joana parecia em choque, segurando um envelope rasgado. Eu sabia exatamente o que havia dentro. Naquela noite, antes de sair, deixei tudo milimetricamente organizado. O contrato rasgado em cima da mesa, acompanhado de uma cópia de todos os comprovantes de transferências, pagamentos de contas, notas fiscais dos mercados, e até do tratamento dentário que minha mãe fez com o dinheiro que eu havia emprestado. Ao lado, deixei uma carta, fria, objetiva, explicando que, a partir daquele momento, eu não era mais responsável por nada naquela casa. Nem contas, nem aluguel, nem remédios, nem supermercado. E como último presente, entrei no sistema da companhia elétrica, onde a conta estava em meu nome, e pedi o desligamento imediato. Fiz o mesmo com a internet. E com a linha telefônica. Tudo em nome de Eduarda Santos. Tudo legal. Mas o que mais doeu neles, e eu sei que doeu, foi o aviso que deixei sobre o financiamento da casa. Usei o nome da minha avó, que ainda constava como proprietária no sistema da prefeitura. Entrei com um pedido de reavaliação patrimonial, apontando que meus pais estavam vivendo no imóvel sem contrato válido de posse. Isso não os tiraria da casa de imediato, claro, mas congelava qualquer ação de venda ou modificação do imóvel até a situação ser regularizada. E como nenhum dos dois tinha como arcar com o advogado ou pagar a regularização, estavam travados. Ouvi Joana gritar meu nome. Mas não me virei. Continuei andando pela rua de cabeça erguida. Pela primeira vez em anos, sentindo o peito leve. Fui direto para o apartamento de uma colega da clínica, Renata, que já sabia de tudo. Ela me recebeu com um abraço e um sorriso. Eu sabia que você ia sair dessa. Ela disse. E agora, é só o começo. Ela me ofereceu um dos quartos do apartamento dela, e eu aceitei, sem vergonha. Pela primeira vez, aceitei ajuda. E foi libertador. 2 dias depois, consegui aumentar meus plantões no hospital e comecei a juntar dinheiro de verdade. Sem a drenagem emocional e financeira dos meus pais, meu salário finalmente servia para mim. Comprei roupas novas, fui ao salão, tirei meu passaporte. Eu estava vivendo. Enquanto isso, notícias da minha antiga casa começaram a chegar. Uma vizinha, fofoqueira de carteirinha, mandava mensagens diárias. Eduarda, o Romildo quase brigou com o homem da energia. Vieram cortar mesmo. A Joana foi no mercado tentar fiado, acredita. Estão dizendo que vão vender a TV da sala. Mas o que me pegou mesmo foi quando ela mandou um áudio, rindo. Amiga, tua mãe falou que se arrepende de tudo. Tá chorando pelos cantos, dizendo que não devia ter feito o que fez, disse que agora entende o valor que você tinha naquela casa. Valor. Palavra engraçada, essa. Valor não é o que você tem, é o que os outros reconhecem. E agora, eles finalmente reconheciam. Mas já era tarde demais. Eu não tinha mais medo. E agora, eu tinha um plano novo. Construir algo que fosse só meu. Algo que eles nunca mais pudessem encostar. A liberdade tem gosto de silêncio. Um silêncio leve,
Sem cobranças, sem olhares julgadores, sem passos pesados ecoando pelo corredor. A primeira noite fora daquela casa eu dormi como não dormia há anos. Pela manhã, acordei com o cheiro de café feito por Renata e com a luz do sol batendo no rosto. Nada de vozes gritando meu nome porque a louça estava na pia ou a luz do corredor ficou acesa. 2 meses depois, eu era outra mulher. Com os plantões dobrados e alguns turnos extras nos fins de semana, consegui guardar dinheiro suficiente para alugar meu próprio canto. Um estúdio pequeno, mas só meu. Um colchão novo no chão, paredes brancas e limpas, silêncio absoluto. Pintei uma das paredes de verde musgo. Coloquei uma estante com meus livros favoritos e pela primeira vez pendurei fotos minhas, sem ninguém ao redor. Fotos de verdade. Eu sorrindo num parque, eu tomando um milkshake sozinha, eu deitada na rede lendo um livro qualquer. E foi nesse tempo de calmaria que eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Decidi estudar. Algo que minha mãe sempre dizia que era perda de tempo. Mulher tem que trabalhar, pagar as contas e calar a boca. Mas agora, eu queria mais. Eu merecia mais. Fiz minha inscrição em um curso técnico de enfermagem. Comecei a estudar nas madrugadas, entre um turno e outro. Dormia pouco, é verdade, mas havia paixão no cansaço. E isso fazia toda a diferença. A Renata me ajudava, revisava os materiais comigo, me dava forças quando o corpo queria desistir. E eu ia. Um dia de cada vez. Enquanto isso, lá do outro lado da cidade, Romildo e Joana mergulhavam na ruína. O financiamento da casa travado os impediu de fazer qualquer reforma que estavam planejando. As contas, que antes eu mantinha em dia, viraram uma montanha de boletos vencidos. A luz foi cortada 2 vezes, e vizinhos disseram que Joana começou a vender brigadeiros na rua para tentar arrecadar algum dinheiro. Romildo tentou abrir a tal oficina no meu antigo quarto, mas não durou nem 2 semanas. Ninguém confiava num homem que berrava com a filha na rua. Ninguém sentia pena. Ninguém se oferecia para ajudar. Acho que no fundo, todos sabiam há muito tempo quem eles eram. Uma noite, recebi uma ligação. Era um número que eu reconheceria até de olhos fechados. Toquei para recusar, mas deixei tocar. Depois ouvi a mensagem de voz. Era Joana. Eduarda, filha, se é que ainda posso te chamar assim, a gente errou. Eu sei que errou. Mas aqui tá difícil, você podia, sei lá, vir conversar com a gente. Nem que seja pra explicar essas papeladas da casa. Eu sinto sua falta. Tá doendo muito aqui, viu? Silêncio. Eu encarei o telefone por um tempo. Suspirei fundo. E apaguei a mensagem. Não. Eu não devia mais nada a eles. Na semana seguinte, passei na prova prática do curso. Em pouco tempo, teria o certificado em mãos e mais oportunidades. Recebi uma proposta para trabalhar em uma clínica nova, com melhor salário. Com o primeiro pagamento, comprei um armário grande e uma cama de casal. E naquela mesma noite, deitei no colchão novo e chorei. Mas não de dor. De alívio. Pela primeira vez, eu era dona de mim. Isso era só o começo. Poucos meses depois da formatura, já com o certificado de técnica em enfermagem em mãos e com a vida tomando um novo rumo, uma ideia começou a crescer na minha cabeça. A princípio era só uma semente, mas foi se enraizando com cada plantão que eu fazia, com cada paciente que cuidava, com cada elogio que recebia da equipe. Você tem talento para isso, Eduarda, disse Dona Valquíria, enfermeira-chefe da clínica onde eu trabalhava. E mais que isso, você tem coração. Já pensou em empreender? A palavra ficou ecoando na minha mente por dias. Empreender. Nunca imaginei que eu, a menina que dormia chorando porque a mãe ameaçava jogar minhas roupas no lixo, estaria ouvindo isso de uma profissional tão respeitada. Mas era verdade. Eu tinha habilidade, conhecimento, vontade. E agora, pela primeira vez, tinha paz para pensar grande. Comecei a planejar meu próprio negócio. Juntei as economias que tinha, procurei crédito estudantil que havia deixado passar na juventude, pedi orientação para amigos e colegas mais experientes. Com a ajuda de Renata, que virou minha sócia e parceira de vida, alugamos uma pequena sala comercial e abrimos um serviço de cuidados domiciliares, cuidar e acolher, enfermagem humanizada. Começamos atendendo idosos e pessoas com dificuldades de locomoção que precisavam de ajuda em casa. Em poucas semanas, o telefone já não parava de tocar. A clínica cresceu. Contratamos mais 2 técnicas e começamos a fazer parcerias com médicos e psicólogos da região. Em 3 meses, estávamos operando em turnos rotativos. Em 6, conseguimos expandir para outro bairro. E então, como sempre acontece, o passado tentou bater a porta. Um dia,
Enquanto organizava alguns papéis no balcão da clínica, ouvi a porta abrir e o som familiar de passos pesados. Levantei o rosto e ali estava Romildo. Mais magro, com o olhar cansado, as mãos calejadas segurando um boné amassado. Eduarda, ele murmurou, como se o nome pesasse na boca. O que quer aqui? Vim pedir desculpas. Mantive o olhar firme. Ele parecia menor do que eu lembrava. Um homem derrotado. Eu e sua mãe, a gente perdeu tudo. A casa, a oficina. Ele parou, respirando fundo, e agora ela tá doente. Precisando de cuidados. Eu soube do seu negócio, pensei que talvez você pudesse. Sorri, mas não de deboche. De alívio. Porque naquele momento, eu tinha certeza de quem eu era. Não, pai. Eu não posso. Mas posso te indicar algumas empresas. Esta aqui é só para pessoas que me respeitam. Ele baixou a cabeça. E foi embora sem dizer mais nada. Naquela noite, deitei na minha cama. Sim, minha cama de verdade, e fiquei olhando pro teto por um tempo. Pensei em tudo que vivi, tudo que aguentei calada, tudo que tive que abrir mão para chegar até ali. E agradeci. Porque foi a dor que me ensinou a construir. E agora, eu era feita de tijolos e aço. Nada e ninguém mais me derrubaria. O tempo passou depressa depois da visita de Romildo. E pela primeira vez, os dias não doíam. A clínica seguia crescendo. O atendimento domiciliar ganhava destaque na cidade. Para minha surpresa, fomos indicadas ao Prêmio de Empreendedorismo Feminino local. Era simbólico, mas significava muito. Eu tinha saído do banheiro onde minha mãe queria que eu dormisse, para estar entre mulheres que mudavam vidas. Renata e eu recebemos convites para palestrar em faculdades, participar de entrevistas, contar nossa história. Eu sempre hesitava no começo. Não gostava de me colocar no centro das atenções, mas algo dentro de mim sabia que era necessário. Outras meninas precisavam saber que existia saída. Que aguentar o insuportável não era destino, era uma prisão, e que dava para fugir. Foi nesse momento de florescimento que uma nova oportunidade surgiu. Recebi um e-mail de uma rede nacional de clínicas de cuidados integrados. Tinham ouvido falar de mim por meio de uma das entrevistas. Queriam conversar sobre uma parceria. Isso é grande demais, Eduarda, disse Renata, enquanto lia o e-mail pela terceira vez. Eles não entram em contato com qualquer um. A gente tá sendo vista. Fomos para a reunião num prédio envidraçado no centro. Tudo era novo, polido, cheio de promessas. Eles queriam investir, expandir a cuidar e acolher para outras regiões, começar uma franquia com nossa marca e metodologia. Eu escutava tudo com atenção, mas com o coração tranquilo. Nada disso me seduzia mais do que a certeza de que eu estava no controle da minha vida. Assinei o contrato 2 semanas depois, com cláusulas que garantiam minha autonomia total sobre as decisões da clínica. Foi uma vitória em tantos níveis que mal cabia em palavras. E então, como uma praga velha que insiste em voltar, Joana apareceu. Ela entrou na clínica sem marcar, sem anunciar, vestindo uma roupa que claramente não era dela. Pálida, abatida, sem a maquiagem forte de antes. Só vim agradecer, ela disse, em voz baixa. Por você não ter devolvido o que fizemos com ódio. Por ter deixado a gente cair por conta própria. Eu não fiz por vocês. Fiz por mim, respondi. Ela assentiu. E antes de sair, deixou uma caixinha em cima do balcão. Esperei ela sair para abrir. Dentro, um chaveiro com a letra I que eu havia feito na escola quando tinha 8 anos. No verso, estava rabiscado. Eduarda, nosso orgulho. Ri. Uma risada pequena, sem emoção. Fechei a caixinha e a coloquei no fundo da gaveta. Porque orgulho, a gente tem de quem está do nosso lado quando ninguém mais está. Eu já sabia quem estava do meu. Naquela mesma noite, anunciei para os funcionários a expansão da clínica. Faremos filiais em mais 3 cidades. Uma das técnicas começou a chorar. Outra me abraçou. Eu, por dentro, apenas respirei fundo e sorri. Porque finalmente, depois de tudo, a vida me sorria de volta. E não era um sorriso falso de aparência. Era sincero. Era verdadeiro. Era merecido. A primeira filial da Cuidar e Acolher foi inaugurada em março. A segunda, 2 meses depois. E agora, enquanto escrevo essas palavras, estamos prestes a abrir a terceira, num bairro que, por ironia, fica a apenas 5 quarteirões da casa onde morei com meus pais. Casa, não lar. Porque aquele lugar nunca foi um lar. Decidi ir até lá uma última vez. Não por nostalgia, mas por encerramento. Estacionei do outro lado da rua. O portão estava enferrujado, o jardim tomado pelo mato alto.
As janelas tinham trincas, e o letreiro vende-se pendia torto, pendurado por um fio solto. Era uma casa sem alma. Como se todo o veneno que a manteve de pé tivesse evaporado. Fiquei ali por uns 5 minutos. Depois fui embora. Sem bater. Sem olhar para trás. Na clínica, preparei uma surpresa para nossa equipe. Um mural na entrada, com fotos de todas as pacientes atendidas ao longo do ano, colagens feitas por familiares, desenhos de crianças, bilhetes de agradecimento. No centro, escrevi uma frase. Aqui, ninguém dorme no banheiro. Aqui, todos têm lugar. Foi aplaudida sem que ninguém soubesse o que significava de verdade. Naquela mesma semana, fui procurada por uma ONG que cuida de jovens expulsos de casa por seus pais. Muitos deles LGBTI+, outros apenas vítimas de abusos emocionais e físicos. Eles estavam buscando apoio para uma casa de acolhimento. E queriam que a nossa clínica oferecesse suporte básico de saúde para os acolhidos. Aceitei na hora. E mais, doei parte do lucro da nova filial para ajudar a reestruturar o espaço da ONG. Pedi que colocassem camas confortáveis, paredes com cores vivas, livros, almofadas, e que cada quarto tivesse nome de uma flor. Quis garantir que ninguém ali crescesse com a sensação de que ocupava espaço demais. No dia da inauguração, uma das adolescentes que morava lá veio até mim. Você que ajudou tudo isso a acontecer? Perguntou, tímida. Um pouco, sim. Mas foi você quem teve coragem de ficar. Isso é mais difícil. Ela me abraçou. E naquele momento, eu soube. Minha missão não era provar nada para Romildo ou Joana. Era provar para mim mesma que eu podia construir algo lindo mesmo em cima dos escombros que eles deixaram. Hoje, minha casa tem janelas abertas, cheiro de café fresco e um jardim com lavandas. Renata e eu vivemos com 2 gatos, um cachorro chamado Bento e visitas frequentes dos amigos que viraram família. Nunca mais precisei pagar aluguel para viver em paz. E quando penso no passado, não sinto raiva. Sinto orgulho. Porque fui chamada de ingrata, de rebelde, de exagerada. Mas fui apenas justa comigo. Fui embora sem gritar. Mas deixei que os gritos de arrependimento ecoassem por eles mesmos. E mesmo sem ter escutado cada palavra, eu sei que ecoaram. Porque a liberdade, quando chega, faz mais barulho do que qualquer porta batida.